Por quê? Por quê? Porque eu não quero uma beat só quero dar burá. Eu quero é que você pegue no Kamehameha. Então vai, levante a mão, vai, esqueça a Madibu. Porque a onda que eu vou botar no seu Goku. Porque eu sou Super Saiyajin, pegue no Kamehameha, que eu vou botar na Genkidama. Vai concentrando, vai concentrando, vai concentrando. O que? Meter meu piccolo em você, vai. Meu piccolo em você, meter meu piccolo em você, vai. Meu piccolo em você. E onde é? É aqui. E aí eu vou botar